No programa de hoje eu converso com Silvia Figueiredo, ela é coordenadora do CIEE, a unidade aqui do município de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui a Silvia Figueiredo, ela que é coordenadora da unidade do CIEE de Tubarão, o Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina. Silvia, muito obrigado pela participação no programa Cidadania. Em algumas outras oportunidades já estivesse aqui falando dessa iniciação para o trabalho, dessa preparação que o CIEE faz com toda a equipe no estado. Agora eu te pergunto, como é que está a situação do CIEE, né, diante de toda essa questão aí da pandemia? Haja visto que as pessoas, as empresas precisaram se reformular, se readaptar diante de um cenário diferente, né? Como é que está o trabalho de vocês? Muito obrigado pela participação. Então, primeiro eu agradeço, né, o convite, é sempre um prazer para o CIEE estar na Unisul TV e falar um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente vem conduzindo o CIEE em toda Santa Catarina nesse momento aí da pandemia, né? Foram momentos em que o CIEE precisou entender o que estava acontecendo, a legislação de trabalho que mudou algumas coisas, medida provisória, nota técnica, então tem todo um norte para o CIEE seguir falando em jovens, né? Então, no primeiro momento foi o afastamento de todos esses jovens menores do seu local de trabalho. Então, foi uma força-tarefa no estado inteiro, em que foi o momento mais crítico, né? Em que a população precisava entender todo esse contexto que estava acontecendo e de que forma poder auxiliar as famílias nesse momento, né? Silvia, então teve que ser afastado os jovens do trabalho. Essa foi uma ação emergencial. Emergencial. Primeira situação que a gente teve que enfrentar foi o afastamento desses jovens, porque muitos trabalham na linha de frente. Né? Nós temos desde laboratórios clínicos, como supermercados, né? Então todos os de supermercados menores não voltaram ainda, né? Porque tem todo esse contato e foi uma rede que não parou. Sim. Né? Foi um ramo de trabalho que não parou, então a gente precisou orientar a empresa de como fazer. Mas as empresas também bem parceiras, né? Na preocupação de não querer que acontecesse algo com o seu jovem, então prontamente afastaram esse jovem, né? Então, explicar para a família o que estava acontecendo, se iam receber o salário, se não iam, se era um afastamento provisório, se é uma suspensão de contrato. Então, tem todas essas orientações que a medida provisória nos norteou, né? Então, essa foi a maior preocupação do CIEE. Uma ação para resguardar o emprego, vamos dizer assim, dos pais de família? Pais de família, com certeza, porque nesse período aí de tudo que está acontecendo, tiveram muitas famílias na qual o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego e hoje tem só o jovem trabalhando em casa. Então está segurando, né? Então são ações aí que a gente teve que fazer em conjunto, né, com as empresas e com a nossa assistência social e todos os setores relacionados ao trabalho social que o CIEE faz. Silvia, vocês acompanham as empresas, vocês preparam os jovens, né, em contato direto com todas, vou falar aqui da nossa região da Murel, né, com as empresas aqui da região. Foi difícil nesse momento ter que mapear essas empresas, você já tem, claro, mas para conversar, para explicar a situação, e até para o jovem, né? Porque estar no CIEE, se preparando e tendo o primeiro emprego é uma motivação para aquele jovem, muitas vezes que está sem fazer nada, muitas vezes que está na ociosidade. Como é que foi isso, assim? É todo um trabalho complexo, né? É complexo, inclusive a aprendizagem do CIEE, que era presencial, né? Alguns municípios já trabalhavam com EAD, então o CIEE já tinha uma plataforma EAD pronta, trabalhando, rodando muito bem, né? E aí nós tivemos que colocar mais de 5.000 jovens na plataforma EAD do CIEE. Para quê? Para que eles não ficassem sem aula, né? Então a gente tem hoje toda a aprendizagem do CIEE teórica está sendo feita na plataforma do CIEE. E quem já conseguiu voltar, que tem mais de 18 anos, está trabalhando normal na empresa, né, nos 4 dias da semana, e um dia na semana está trabalhando, está fazendo aprendizagem virtual.
As empresas foram avisadas, foi entrado em contato com cada uma, explicar esse cenário, essa mudança do presencial para a distância, né? O que mudaria, de que forma que ia ser feito. O jovem que tinha internet em casa, às vezes não tem computador, tem só o celular. Hoje é difícil o jovem não ter o celular, claro. Então continua acessando a plataforma virtual. Foi um trabalho em conjunto e está sendo, porque ainda hoje existem empresas que ligam, perguntando se mantém-se a plataforma. Tem pais de família que ligam também para saber, porque nós não estamos trabalhando com público externo, mas o CIE está atendendo virtualmente, né, por telefone, WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, todas as possibilidades de atendimento continuam. As vagas continuam sendo abertas, então, só que nesse período somente jovens maiores de 18. Continuamos a atender os menores, mas só para cadastro no CIE, né, para quando liberar o retorno desses menores, a gente possa estar buscando jovens menores também. Mas tem pais que já querem, né, que eles ingressem, então a gente pede para que tenham paciência, esperem um pouquinho, que daqui a pouco tudo se normalize e a gente pode estar voltando com esse jovem menor, né? Mesmo com essas restrições, ou com essas, vamos dizer assim, não vamos falar em restrições, mas adaptações, sim, né? Existe uma procura, Silvia, você falou em procura dos pais, dos jovens, essa procura do CIE para o jovem aprendiz, ou até mesmo para quem já completou 18 anos, diante de toda essa pandemia, ela aumentou? Ela mantém-se, não aumentou, ela está se mantendo, inclusive uma informação bem importante aqui de todas as prefeituras que a gente trabalha na região toda, nenhuma prefeitura fez desligamento de seus estagiários, né? A orientação e a conversa que a gente teve com prefeitos e assessores foi de manter esse quadro de estagiário, mesmo sem ter a educação funcionando e alguns setores funcionando, porque os prefeitos também entendem, né, que é uma situação em que muitos jovens só têm a bolsa para manter a família. A bolsa de estágio, que já não é muito, é somente esse ganho que tem a família toda. E que nesse momento ajuda, né? Ajuda, é importante, né? As que não conseguiram manter, não desligaram, só fizeram a suspensão, então eles continuam ativos no sistema do CIE, tem seguro de vida, tem toda essa parte que é necessária, mas assim que retornar à educação, eles retornam. A gente não sabe, né? É uma instabilidade de informação. Quando vai ser o momento retorno, pode né? voltar, momento não volta. Volta gradativo, daqui a pouco estuda um cenário e cancela tudo de novo, é igual transporte público, né? E que não dá também para muitos jovens voltarem porque dependem do transporte público. Tem empresa, inclusive que o jovem é maior, está buscando o jovem em casa, né, com mais outros que moram próximo, para que consiga esse transporte, né, ida e volta de casa. Ok, Silvia, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. E daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Eu estou conversando com Silvia Figueiredo, ela que é coordenadora do CIE, unidade aqui da cidade de Tubarão. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Estou aqui com Silvia Figueiredo, ela que coordena a unidade de Tubarão. Silvia, todo o trabalho que o CIE faz, né, relacionado ao jovem aprendiz, ao ingresso no mercado de trabalho, à preparação, como é que está sendo isso agora? Porque, claro, mesmo com todas as atividades, as aulas remotas, enfim, tem muito jovem que está em casa, né? E esse momento deixa as pessoas assim, ociosas, né? Como é que vocês estão vendo essa questão do jovem em casa? Você também está preocupado com isso? Porque aí com a internet na mão, com o celular na mão, não pode sair de casa muitas vezes. Como é que é essa questão? Esperamos que estejam em casa, né, Marcos? Sim, esperamos. Mas é preocupante, sim, é uma preocupação do Estado todo. Inclusive, o CIE disponibilizou na plataforma cursos online gratuitos. Então, são cursos que empregabilidade e gestão do tempo, né? São dois temas bem interessantes. A gestão do tempo, principalmente, porque é isso que tu estás falando, né?
essa ociosidade do jovem nos preocupa bastante, né? E eu acredito que as famílias também, de ver lá seu filho na internet o tempo inteiro, ocioso, algumas escolas estão conseguindo manter a rotina escolar, né? Porque também é uma novidade, das 7h30 ao né? meio-dia. Meu filho é um que está nessa rotina. O meu também. Esse sábado teve também aula das 7h30 ao meio-dia. Mas tem outras escolas que não está tendo, né? Ou seja, só mandam a atividade. Então, eles precisam se adequar. Eles precisam buscar esse conhecimento, né, da matéria que foi dada ou de outros temas importantes da própria atualidade, né? Manter-se informado, a leitura é importante. Se não gosta de pegar um livro e ler, tem muitos livros que tem PDF na internet, leiam no celular, porque lá na frente vai fazer falta, né, Marcos? No momento aí que não digo terminar, mas que amenizar essa situação. A gente vive uma lacuna, né? Então, se não tentar preencher. Com certeza. Né? E aí a gente pensa que no momento que amenizar toda essa situação e que precisar do retorno desses jovens e de a gente buscar os jovens de qualquer idade, né, a partir dos seus 14 anos por programa de aprendizagem ou 16 de estágio, a gente vai sentir quem ficou estacionado e quem realmente, né, partiu para a leitura, partiu para outros conhecimentos, outras possibilidades. Então, esse é o momento. Eu tenho jovens também, que eu não falei no bloco anterior, que estão fazendo trabalho remoto. São menores, mas a empresa conseguiu adequar a situação. Primeiro foi o afastamento, conseguimos afastar. Depois, quando a gente conseguiu começar a voltar às atividades, a empresa conseguiu pensar num trabalho em que ele pudesse fazer em casa. Então, eu tenho bastante jovens no trabalho remoto, e aí vai da confiança da empresa, né? Como eu também, CIE, tenho vários funcionários em trabalho remoto, e aí a gente precisa confiar naquele jovem ou naquele funcionário que está em trabalho remoto, se realmente está trabalhando. E é nesse momento que o jovem vai mostrar o seu profissionalismo, né, e quanto pode agregar o seu trabalho com a empresa. Né? Silvia, eu vejo uma questão também, por exemplo, tu falou aí em toda o trabalho, o planejamento, para não ficar nessa ociosidade, né? Agora, uma coisa que também me chama muita atenção é essa volta. Como é que vai ser essa volta? Né? O que a gente vai poder aproveitar desse momento nessa questão de que a gente está se reformulando, usando as novas tecnologias, né? Formas de trabalho diferentes, né? O home office, enfim. Como é que vai ser essa volta? Será que vai ter mudança? Isso é uma preocupação do CIE também no mercado de trabalho? Também. A nossa superintendência deixa bem claro que tudo que a gente puder fazer para amenizar essa situação do trabalho do jovem, né, e da necessidade da empresa, a gente vai estar adequando, né? A orientação ela é bem clara, porque temos legislações a seguir, né, a lei de estágio, a lei da aprendizagem. Em momento algum vamos fugir a essas legislações, mas fazer com que a empresa também tenha a possibilidade de estar retomando o seu trabalho, né? A gente tem empresas ainda que estão fechadas ainda, né? Como tem já empresas que não pararam. Então, é um pensamento aí para todo o Estado, para que nesse momento a gente possa pensar juntos, né, nessa possibilidade de retorno, e eu acredito que vai ser gradativo, como já havíamos conversado, né? Eu conversando com algumas pessoas que estão trabalhando, né, em toda essa situação. Como é que está a empresa? Não, a nossa empresa está bem, ela está em alguns setores, a gente percebe isso, e é inacreditável. Uma empresa até de um porte da região bastante grande, assim, né? Mas mesmo assim a gente vê que muita gente perdeu emprego, né? Que as empresas estão afastando os funcionários com aquela promessa de voltar depois, e daí o trabalhador já fica numa incerteza, né? Verdade. Agora, o CIE trabalha com aprendizes, com jovens de 18 anos, e o trabalhador adulto, Silvia, que tem que se adequar, tem que se qualificar nesse momento, está procurando o CIE também? Porque, né? Imagina um trabalhador que está numa empresa há 15 anos e de repente perde o emprego, tem a sua qualificação daquela determinada função, mas vai ter que abrir aí o leque para outras oportunidades. Como é que fica isso, hein? É uma
uma demanda que o CIE está pensando já de como trabalhar, né? O jovem adulto, que porque não vai estuda, aparecer, né? Então, o objetivo é estar trabalhando com essas pessoas de uma forma com que eles se sintam parte do processo, né? Porque, às vezes, por passar tão rápido as coisas, o próprio jovem adulto esquece de se qualificar, de manter-se qualificado, né? Para, num caso da saída de uma empresa que ele já está lá há 10 anos, pensar, e agora, o que é que eu faço? Aquela zona de conforto. Eu tenho jovens adultos também que estão voltando a estudar. Estão fazendo matrícula, né, à distância, e estão pensando porque é um momento de voltar devagar, de voltar como forma de estágio também e ver se realmente é aquilo que ele se adequa às atividades de outra forma de trabalho. Que idades que são esses jovens adultos, né? A gente não trabalha com idades, né? A gente trabalha porque o CIE não tem idade para ingressar desde que esteja estudando, mas a gente fala em jovem adulto, aquele que não tem o vínculo do estudo. Né? Porque o CIE só trabalha com quem está estudando, né? Então, esse jovem que não tem o vínculo do estudo, é essa a questão é a qualificação e não... Com certeza. Ah, ok. Nesse momento, como está... nós já estamos quase chegando no final desse segundo bloco, eu vou deixar a pergunta, mas eu vou deixar engatilhada a pergunta. Os cursos estão acontecendo, como você já disse, e tem possibilidade de mais cursos, de mais ações agora nesse segundo semestre? Tem. Fica no ar? Fica no ar. Depois a gente volta para conversar. Tá bom? O Cidadania volta daqui a pouquinho. Estou conversando com Silvia Figueiredo. Ela é coordenadora do CIE, unidade aqui de Tubarão. Não saia daí, nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando aqui no estúdio com Silvia Figueiredo, ela que é coordenadora do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola Unidade de Tubarão. Silvia, nós encerramos o segundo bloco falando sobre o trabalho em si do CIE, né, os cursos e das possibilidades agora para esse segundo semestre. Tem possibilidades? Tem atividades também? Tem possibilidades, atividades que vão iniciar aí o segundo semestre. Nós temos um grupo de educadores no estado todo que está trabalhando com as plataformas, né, de aulas virtuais, e eles estão se reunindo semanalmente para criar esses cursos diferenciados, né, que vai ser gratuito para a comunidade em geral. Então não vai ter que ser só para alunos do CIE, vai ser aberto à comunidade, então tem muita novidade vindo por aí agora para o segundo semestre. E é uma oportunidade realmente, né, Silvia, porque diante da economia que está desaquecida, né? De uma situação que, como a gente já comentou, não se sabe o que vai acontecer. A pessoa ela tem que a cada dia estar ligada, né, e preparada porque pode vir por diante, né? Buscando informações, né? Nós temos as nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, que postamos diariamente o que tem de vaga, né? Informações de entrevistas, de como fazer, porque as vagas não pararam, né? Só mudou um pouquinho a idade, com relação à idade, mas as empresas estão buscando estudantes, né, para vagas de estágio principalmente, porque às vezes tirou lá 10, 20 funcionários, mas precisa manter a empresa, precisa continuar. Então é o momento de estar contratando estagiários também, né, buscando essa alternativa de mão de obra, que é uma alternativa muito rica, né, porque o estudante ele vem com um gás diferente, ele quer mostrar o que ele sabe fazer, então é um momento que a empresa pode estar buscando essa alternativa de contratação também. Então no momento que a empresa busca o CIE, a gente apresenta algumas alternativas diferentes, inclusive de entrevistas de emprego, né, de vagas de estágio ou de aprendizagem. Porque eles não podem mais ter esse contato diretamente com o jovem nesse primeiro momento. Então nós temos no ambiente virtual do CIE, uma alternativa que é a entrevista via teleconferência, né? Para quem é conveniado do CIE, e também através do WhatsApp, né? Nas chamadas de vídeo. Então, tem dado muito certo. Nós temos, inclusive, uma empresa de São Paulo que tem filial aqui e fez todas as entrevistas, contratou 3 jovens
pelo WhatsApp. As empresas estão se adaptando. Estão se adaptando. E a pessoa que vai passar por essa entrevista? Porque uma coisa é ir lá no setor pessoal, às vezes conversar com um psicólogo, né, com alguém da frente do setor, o olho no olho, né? Entrevista de emprego sempre dá uma tremida na pessoa. E agora, como é que é isso? Assim, como é que a pessoa pode já, opa, eu vou fazer uma entrevista hoje e tem que me preparar? Sim, a gente percebeu, inclusive eu fiz um recrutamento, né, da cidade de Garopaba à distância. Eu fiz 3 entrevistas e é diferente, mas parece que deixa eles um pouco mais tranquilo, porque é uma ferramenta que eles dominam, né? Independente da idade. Eu acho que é difícil hoje quem não trabalha com WhatsApp, né? Quem não trabalha com uma chamada de vídeo, mas é o olhar mesmo. Eu senti que me olharam nos olhos, né? E que disseram aquilo que precisavam. Eu já fiz várias entrevistas presenciais e muda um pouco. Parece que eu senti eles mais confortáveis com aquela ferramenta. A comunicação deles é excepcional, né? Mesmo. Isso ajuda bastante. E deu bem certo, o jovem foi contratado para uma unidade de um banco lá em Garopaba e está dando certo, assim. De qualquer forma, vocês estão aí trabalhando com as empresas para melhorar essas plataformas, mas também o CIE ajuda quem quer também, né? Participar de uma entrevista virtual, né, para que possa sair bem. Se preparar. E antes, tudo bem que a entrevista foi comigo, eu não pude dar tantas dicas, né? Mas quando é uma entrevista para uma empresa, a gente já orienta, né? Independente de tu estares em casa ou não, te monta, né? Te monta da forma correta, a roupa, nem que seja só a parte de cima, né? As meninas uma certa maquiagem leve, cabelo arrumado, porque isso chama a atenção, né? Claro. Ver o fundo, como é que tu vais estar, que tipo de fundo tu vai estar no momento da entrevista, porque não pode ser algo muito que polua muito o ambiente, naquela visão que a empresa está tendo, né? É tudo uma questão de comunicação, né? Comunicação, isso mesmo. Esse trabalho de preparar essas pessoas, o CIE vai continuar fazendo também durante esse Essa é a missão do CIE, né? Então, preparação e inclusão de muitas pessoas. Hoje a gente não trabalha mais nem o nome jovem, né? Muitas pessoas ao mercado de trabalho. Então, essa é a nossa forma de trabalhar e é o que nos traz a missão do CIE, essa, né? Ok. Com essas oportunidades, essas atividades, esse planejamento mesmo nesse momento de pandemia, o CIE oferecendo todas essas ações. Para quem quiser participar, Silvia, o contato, né? Tem o contato telefônico, tem o contato das redes sociais, como é que é isso? Eu queria que tu desse uma reforçada nesse sentido. Eu só queria falar uma coisinha bem rápida com relação nesse período de preocupação que o CIE está tendo com todas as famílias dos nossos aprendizes, jovens contratados pelo CIE, que tem mais de 5 mil no estado. Uma das preocupações é como está essa família, né? Então, é um trabalho diário que a nossa assistente social tem e todas as assistentes sociais do estado, de ligar para essa família, ver como é que está acontecendo essa logística de casa, quem está trabalhando, quem não está. E aí o CIE criou o programa Cuide-se Bem, que é um programa de cestas básicas, que o CIE está fornecendo para a família dos nossos jovens com dificuldade, né, financeira. Então, já estamos indo para a 3ª etapa, foi entregue sexta-feira, agora, hoje e amanhã, para vários municípios que a gente atende, quando identifica-se o jovem, né? Isso é um trabalho também direto das educadoras, com a família, né? De saber do jovem, que o jovem acaba se abrindo mais com o professor do que com o próprio assistente social, né? Então, é um trabalho bem interessante que o CIE está realizando no estado todo, que vem dando certo. Tu havias perguntado dos nossos contatos. Isso. Nós temos as redes sociais, que é o Instagram, CIE Tubarão. O Facebook também, CIE Tubarão, mas estamos atendendo via WhatsApp, via e-mail, né? E na própria unidade, às vezes as pessoas batem ali na porta, a gente fala pela porta, porque o físico nós não estamos podendo ainda. Mas o telefone é o 3626-8113, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, isso não mudou, né?
E o site do CIE é o ciesc.org.br. E ali ele já vai ter todas as informações, os celulares de todas as pessoas que trabalham no CIE, inclusive o meu está sendo divulgado também em caso de necessidade, né, porque a gente sabe que essa ferramenta é muito importante, né, dos celulares nesse momento. Ok, eu quero encerrar o programa lembrando de uma frase tua que agora não é mais, que claro que essa nomenclatura do jovem aprendiz, então agora é o jovem trabalhador. É isso aí, e vai ser, né, eternamente. Ser, porque tem que se preparar sempre. Com certeza, Silvia, manter-se, né? Muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Aqui no programa Cidadania e claro, nós estamos à disposição aí nós junto também, com o CIE. Sempre à disposição, obrigada. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Hoje eu conversei com Silvia Figueiredo, ela que é coordenadora da unidade de Tubarão do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola. O Cidadania fica por aqui, forte abraço e até a próxima oportunidade.